e bora para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre concentração de soluções, certo? Ali tem umas letras um pouco complicadas que no final, até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai estar entendendo um pouco mais sobre elas, tá? Entendendo um pouquinho melhor sobre concentração de soluções. O símbolo ali, né, a xícara de café que foi colocada aí no vídeo, é para você entender sobre concentrações. Lembrando que o cafezinho não é uma solução verdadeira, porém você vai ter uma noção um pouco melhor ali de concentrações através de exemplos do seu dia a dia. Vamos lá? Vamos pensar aqui um pouco então. Na natureza nós temos substâncias puras e misturas. A grande maioria na natureza são de misturas. No laboratório que nós separamos, né, na indústria, nós separamos essas misturas, estudamos ali cada uma dessas substâncias. Porém, né, nós podemos ali encontrar tanto substâncias puras como misturas, certo? Já essas misturas podem ser ou homogêneas ou heterogêneas. Homo quer dizer igual, então mistura homogênea é mistura que tem apenas uma fase. Misturas heterogêneas têm duas ou mais fases. Vamos lembrar do exemplo: água e areia, mistura heterogênea. Água e óleo, heterogênea. Água e açúcar, água e sal são exemplos de misturas homogêneas. Tudo bem? Então, uma solução é uma mistura homogênea que pode ser separada ali em duas partes, né? Que pode ser ali dissolvida ali. Temos duas partes. Nós temos a parte que está dissolvida e a parte que dissolve. O que está dissolvido nós chamamos de soluto e aquilo que dissolve nós chamamos de solvente. Então, o solvente dissolve o soluto e assim nós formamos a solução. Uma solução pode ter mais de um soluto, tudo bem? Nunca mais de um solvente. A água, que é o exemplo que eu coloquei aí na imagem, é considerado solvente universal. Por que a água é considerada solvente universal? Porque existe uma série de substâncias, uma gama de substâncias que conseguem ser dissolvidas em água. Por isso que a água também é facilmente poluída, porque várias substâncias podem ser dissolvidas nela. Então tome esse certo cuidado. Para falar então de soluções, nós podemos também calcular e imaginar a concentração delas, certo? Na sua casa, você pode dizer que uma substância está muito doce ou pouco doce. Essa água aqui está muito doce, está pouco doce. Esse café está aguado, esse café aqui está forte. Na química, nós falamos de concentração, certo? Concentração é a quantidade de soluto dissolvida em um solvente, tudo bem? Lá no exemplo, você consegue perceber que ali eu tenho groselha misturado em água. Quanto mais groselha eu coloco, mais concentrada vai ficar esse refresco. Se eu tirar esse xarope de groselha, quer dizer, colocar menos xarope de groselha, vai ficar uma solução menos concentrada. Pode perceber. Então, nós falamos aí de concentração de soluções, nós precisamos pensar sobre o coeficiente de solubilidade, que é o que? A quantidade necessária para deixar uma solução saturada. Tudo bem? E o que é a saturação? Saturação é a quantidade máxima que dado solvente consegue suportar de soluto. Vou colocar uma tabela aqui para vocês para facilitar a compreensão de vocês, tudo bem? Então, nós usamos a água como referência porque a água é solvente universal, então está aqui. Solubilidade em gramas de soluto em 100 gramas de água. Quanto de soluto a gente consegue dissolver em 100 gramas de água? É através da curva de solubilidade que nós conseguimos calcular ali, então, a quantidade necessária. Então, perceba, o sal de cozinha, nós conseguimos ver aqui a 100 graus, olha aqui, o sal de cozinha a 100 graus é aproximadamente 40 gramas que conseguem ser dissolvidos. Para quem tem dificuldade,
você vai relacionar a temperatura com a solubilidade, certo? Então, dependendo da substância, aumentando aqui, ó, a maioria das substâncias, aumentando a temperatura, eu aumento a solubilidade. O exemplo que está aqui é o exemplo da água, certo? Quantos gramas de soluto conseguem ser dissolvidos em 100 gramas de água? Há uma exceção, que é o sulfato de sério 3, certo? Essa substância, com o aumento da temperatura, ela acaba diminuindo ali a sua solubilidade, mas a grande maioria acontece justamente o contrário. Tudo bem? Falando então sobre coeficiente de solubilidade, você já sabe que a curva de solubilidade e o coeficiente de solubilidade, nós podemos falar sobre a saturação de uma substância, certo? Então, o que é a saturação? Saturação, como eu já havia dito, é a quantidade necessária de soluto para uma determinada quantidade de solvente. Por quê? Pense assim, você tem um copo d'água, você vai colocar nessa água certa quantidade de açúcar. Um exemplo, vai chegar uma hora que o açúcar não vai conseguir dissolver mais na água. Vai chegar uma hora que o solvente atingiu a quantidade máxima naquela dada temperatura. É por isso que nós relacionamos então isso à saturação, a quantidade máxima que um solvente consegue dissolver de um soluto a determinada temperatura. Vamos pegar aqui o exemplo. Eu tenho ali 4 beckers e cada becker vai ser analisado. Tudo bem? Numa temperatura um pouco maior que 10 graus Celsius, eu consigo solubilizar aproximadamente 21 gramas de nitrato de potássio. O nitrato de potássio é também conhecido como salitre, é usado em alguns embutidos como salsicha, linguiça. Então, imagine uma solução onde eu coloco 5 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água, certo? Ao dissolver 5 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água, eu percebo que eu conseguiria colocar mais nitrato de potássio, porque na curva de solubilidade eu percebo que é quase ali, eu conseguiria colocar até 21 gramas. Então, essa solução, ela é chamada de solução insaturada, porque eu posso colocar mais soluto para adquirir a saturação máxima. Tudo bem? Agora, se em 100 ml de água eu coloco exatamente 21 gramas de nitrato de potássio, ali nesse exemplo eu coloquei a quantidade máxima, não posso colocar mais. Então essa solução vai ser uma solução saturada, a quantidade máxima. Mais do que isso, a água não consegue dissolver nessa temperatura. Agora, vamos supor que eu quis colocar uma quantidade um pouco maior. Sim, coloquei uma quantidade maior e percebo que não vai solubilizar o excesso. O excesso vai ficar lá no fundo. Esse excesso, né, a solução vai continuar saturada e o excesso a gente chama de precipitado. Então, nesse exemplo, eu tenho uma solução saturada e formou um precipitado, um excesso. Precipitado pode ser chamado também de corpo de fundo. Uma quantidade que está ali no fundo não consegue ser solubilizada. Nessa temperatura, não. No último exemplo, eu fiz a mesma coisa, só que com um diferencial. A água estava numa temperatura maior e eu consegui solubilizar toda a substância, certo? Então, aumentei a temperatura e deixei as moléculas ali paradas, as substâncias paradas, certo? Quando esse becker fica parado, você vai perceber que a temperatura caindo para os 10 graus aproximadamente, mesmo assim, não formou nenhum precipitado. Essa solução a gente chama de supersaturada, porém é uma solução muito instável.
é como você estivesse equilibrando baralhos, né, de cartas. Você estivesse equilibrando várias cartas e ali rapidamente isso é instável. Com o mínimo toque vai ter a saturação, igual acontece no exemplo mostrado aqui na imagem, certo? Nesse exemplo você percebe que a solução estava supersaturada e com o mínimo toque já começou a formar o precipitado. Isso é um exemplo de solução supersaturada, uma solução instável, certo? Então, o que nós podemos analisar é que existem as soluções insaturadas, as saturadas com precipitado ou corpo de chão e as soluções supersaturadas, que são essas reações, essas soluções que são instáveis. Como alterar a concentração de uma solução? Existem 3 métodos. O primeiro método é aumentar a quantidade de soluto. Aumentando a quantidade de soluto, aumenta-se também a concentração da solução. Quando você aumenta a quantidade de solvente, você vai diluir a solução. Quando você aumenta a quantidade de solvente, você diminui a concentração da solução. E também você pode diminuir a quantidade de solvente, que também aumenta a concentração. Mas como diminuir a quantidade de solvente? É evaporando o solvente, tudo bem? Existem ali algumas formas de calcular, então nós usamos ali a concentração comum para relacionar quantidade de massa em determinado soluto, certo? É a mais comum. Se você olhar nos produtos da sua casa, medicamentos principalmente, existe uma série de medicamentos que estão expressos em concentração comum. Concentração comum é dada pela divisão entre a massa do soluto e o volume da solução. Vamos pegar um exemplo. No exemplo, nós podemos calcular qual a concentração comum de uma solução de 3 litros que possui 57 gramas de um certo soluto dissolvido. Vamos pensar um pouco. A concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Você vai dividir 57 gramas em 3 litros. Esse é o volume. 57 dividido por 3, nós temos 19 gramas por litro. Essa é a concentração comum dessa solução. Outra forma de expressar a concentração de uma solução é através da medida de ppm, partes por milhão. Certo? Ela é usada para concentrações muito baixas ou para solutos muito dissolvidos. Então nós podemos fazer o cálculo de partes por milhão relacionando quantas partes de soluto estão presentes em 1 milhão de partes de solução. Então, quando você faz essa razão, você descobre ali o ppm, partes por milhão. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falo que eu tenho 30 partes por milhão de gás carbônico no ar, eu estou querendo dizer que em 1 milhão de litros de ar, eu tenho 30 litros de gás carbônico. Poderia ser ml, não tem problema, poderia ser mililitro, poderia ser grama, mas ali você está relacionando uma parte à outra. Outro exemplo também, eu falo que eu tenho 2 partes por milhão de mercúrio. A concentração de mercúrio é muito importante para você ver se a poluição de um meio aquático. Então, o exemplo aqui, 2 partes por milhão de mercúrio. O que isso quer dizer? Vou pegar o exemplo de miligramas. Posso ter, então, a cada 1 milhão de miligramas, eu tenho 2 miligramas de mercúrio, certo? Então, de uma certa solução, 1 milhão de miligramas. O que seria 1 milhão de miligramas? 1 milhão de miligramas é igual a 1000 gramas. 1000 gramas igual a 1 quilo. Então, se eu falar que eu tenho 2 miligramas de mercúrio em 1 quilo de solução, se a solução for aquosa
isso seria muito próximo de 1 litro. Então, é uma forma de expressar ali a concentração de algumas soluções, ok? Próximo, porcentagem em massa. O que é a porcentagem em massa? É a razão entre a massa do soluto e a massa da solução. Você pensar aqui, então, que quando eu relaciono massa do soluto com a massa da solução, ali eu posso calcular a porcentagem em massa. Vamos pegar um exemplo. Se eu tenho 70% em massa, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 70 gramas de um soluto em 100 gramas de uma solução. Ou melhor dizendo, a cada 100 gramas de uma solução, ali está presente 70 gramas de um soluto. Vamos pegar o exemplo do álcool etílico, certo? O álcool hidratado, ele tem duas informações, pode ter duas informações, os graus GL e os graus INPM. O que quer dizer isso? Esses valores são diferentes, justamente porque grau GL está relacionado ao volume e graus INPM está relacionado à massa. Isso quer dizer que a cada 100 ml de álcool hidratado, eu tenho 96 ml de álcool etílico. Outra coisa também, se eu disser que eu tenho 92,8 graus INPM, que é Instituto Nacional de Pesos e Medidas, isso quer dizer que a relação em massa, a cada 100 gramas de álcool hidratado, eu vou ter ali 92,8 gramas de álcool etílico puro. Tudo bem? Concentração molar. Concentração molar é a quantidade de soluto em mol dissolvido num volume de solução em litro. Se você tem dificuldade em entender o que é um mol, eu peço para você assistir ali outros vídeos relacionados a isso, tá? No canal aí vai ter outros vídeos falando sobre isso. Então vamos pensar assim. Concentração molar é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Vou pegar o exemplo para entendermos melhor o que eu quis dizer. Em uma solução, possui 90 gramas de glicose. Sabendo que essa solução é de 500 ml, calcule a concentração em mol por litro, dado que o hidrogênio, a massa molar dele é 1 grama por mol, do carbono 12 gramas por mol e do oxigênio 16 gramas por mol. Vamos fazer ali os cálculos. Você sabe então que 1 mol de glicose tem 180 gramas. Por quê? Eu peguei ali, para quem tem dificuldade de entender mol, se 1 mol de carbono tem 12 gramas, logo C6 vai ser 12 vezes 6. Se 1 mol de hidrogênio tem 1 grama, logo H12 vai ser 1 vezes 12. Se 1 mol de oxigênio tem 16 gramas, O6 vai ser 16 vezes 6. Ao somar todos esses resultados, obtemos então 180 gramas. 1 mol de glicose, 180 gramas. É isso que eu sei. Agora, quantos mols? Não sei. Quantos mols tem em 90 gramas? Certo? O que eu não sei eu chamo de X. Multiplicando em cruz, 1 vezes 90 é igual a 180 vezes X. 180x é igual a 1 vezes 90. Fazendo ali a equação, sabemos que X é igual a meio mol. Tudo bem? Parou por aqui? Não. Eu sei que eu tenho meio mol em 500 ml de solução. Alguém lembra aí o que quer dizer 500 ml? 500 ml é a mesma coisa que meio litro. Então, para saber a massa molar,
eu preciso, né, ou a concentração em mol por litro, que é mais comum dizer, eu preciso dividir 0,5 mol por 0,5 litro. Meio dividido por meio, eu tenho então 1 mol por litro, que pode ser expresso dessa forma ou dessa. Muito bem, próximo exemplo. Calcule a concentração molar de uma solução de 5 litros que possui 11,7 gramas de cloreto de sódio dissolvidos. Lembrando que o Na nós usaremos como 23 gramas por mol e o cloro como 35,5 gramas por mol. Vamos lá? Agindo no mesmo raciocínio, NaCl, que é o cloreto de sódio, vai ser 23 mais 35,5, totalizando 58,5. 1 mol de cloreto de sódio tem 58,5 gramas. X mol vai ter quanto? Vai ser igual a 11,7. O que eu não sei eu chamo de X. 11,7 então está para X. Multiplicando em cruz, 58,5x é igual a 1 vezes 11,7. X vai ser igual a 0,2 mol. Parou por aqui? Não. Por que nós temos que continuar? Porque eu tenho 0,2 mols em 5 litros. E 1 litro eu tenho quanto? Eu não sei. Então vou fazer ali a relação. Número de mols do soluto, 0,2 mol. Volume da solução, 5 litros. 0,2 dividido por 5, nós temos 0,04 mol por litro. Pode ser expresso dessas duas formas que eu coloquei. O conteúdo aqui de hoje tem muitos cálculos. Então eu vou pedir para você, se você teve alguma dúvida nas questões matemáticas, coloque aí nos comentários, não deixe de falar, e terão mais vídeos relacionados a cálculos matemáticos para facilitar a sua compreensão. A parte teórica, você preste atenção, faça anotações para que você consiga interiorizar o conteúdo, tudo bem? Bora tomar um cafezinho e até a próxima. Tchau!